Próximo ponto é o E de escola. Então ele se intitula como O Consolo em André. Então um subtítulo seria A Mansidão. Então clamar, né, sobre quem admite ao seu serviço um ideal, André coloca a própria disposição, né, como forma de aprendizado e disciplina a quem procura, né, uma teoria como essa, né, seja ela um processo de mansidão, um processo visto como algo a se alcançar. Então, o sofrimento, a miséria, a decepção, a dor, a frustração, né, isso faz parte da justiça, né, tanto para Gabriel, como para Ivan, como para quem quer que seja. Então, o André ele ensina dessa forma, né, ele demonstra essa teoria. Então, o paradoxo, né, é você ficar esperando. Então, é óbvio que sobre uma espera, a dúvida ela pode recorrer. Dela se pode recorrer. Porque, às vezes, uma espera, logicamente, faz com que advenha, né, da proximidade, né, isso com relação a André, que ele vai trazer, né, sobre a égide dessa teoria, uma ideia, se eu posso chamar assim. Então, obviamente que existem condições a um tipo de assistência determinada, né, a uma felicidade que talvez exija, né, um sacrifício, se eu colocar dessa maneira, né, a palavra certa seria penosidade. Com relação sempre à observação desse comando, porque é um comando justo, é um comando tranquilo de se seguir. Então, a imposição, nesse sentido, ela é dinâmica. Então, né, o ideal, propriamente dito, ele é um pedido, né, que faz com que seja ouvida a própria voz. Isso é a verdade mais pura, né, dentro do ideal do trabalho, independentemente do conhecimento. Porque no mesmo lugar de trabalho, pode existir uma pessoa que não tem muito conhecimento de mundo, não tem muito... que possui só conhecimento de mundo, se eu chamar assim, e outras pessoas que já têm uma formação um pouco mais intelectualizada. Então, o consolo dessa voz, ele é um envio, né, de uma ideia, nesse sentido. Ou seja, vai procurar na lembrança, né, o que foi prometido num processo anterior. Então, André, né, nessa promessa de verdade, ele envia, né, essa teoria que coloca a óbice da lembrança, uma crença na qual o trabalho ele se fundamenta no ideal. Na prática isso é perfeito. Então o André, por essa via, por essa etapa, ele não consegue falar tudo o que ele precisa. Porém, a ideia deixada por essa via é a de lembrança. Então, se eu colocar a segurança, né, nos tempos atuais, ela cumpre essa promessa em André. Por quê? Porque a verdade ela tem uma certa chefia, né? Porque clama toda uma área, né, todo um setor, se eu colocar mais específico, né, para compreender a ideia de André, né, isso num sentido mais literal. Dizendo assim, vocês ouvem o que vocês estão sentindo. Então a segurança, ela abre, né, os olhos. Por quê? Porque não precisa de uma imagem alegórica, não precisa de uma determinação política, né, para você descobrir que simplesmente o rito, né, o processo do trabalho, ele é um sofrimento justo, né, com objetivo determinado. Se eu colocar, mas seja um pouco mais direto a pergunta. O objetivo é esse, o objetivo está certo. Então ele vai perguntar assim: isso serve para vocês porque vocês ainda não sabem do que vocês sofrem.
né? Essa dor aí, essa dor não pode ser calculada. Então a segurança ela tem o processo anterior, ou seja, o objetivo no trabalho, né? Trazendo, né, o movimento da lembrança, né? Frutificando uma crise, né? Que da sua resolução vai conduzir à cura, né? Vai conduzir à felicidade da existência, né? Isso num processo que admite o suscetível de ocorrer novamente, felizmente. Então, né, a unidade sistemática ela tem essa compreensão de que nasceu para sofrer, para sentir dor. Porém, né, isso é uma coisa positiva, né, até um certo limite. Por quê? Porque ela faz com que a unidade se confirme e se conforme, né, por mais estranho que isso possa parecer. Então, a segurança ela é uma forma de fé, se eu colocar, na minha opinião. Então, isso traduz, né, uma visão, como é que eu posso dizer? Uma visão vasta e incalculável no sentido liberdade, referente à liberdade. Ela é incalculável e traduz um sentido correto na liberdade. Então a segurança, ela coloca, né, para Gabriel, se eu colocar um objetivo assim, né, uma promessa de conhecimento, né, na qual, se encontrando este no trabalho, né, ele vai ser cobrado, né, pelo princípio natural. Por quê? Porque ele encontra na fé e na esperança, né, um rito, né, de felicidade. Então, agora classificando, né, uma teoria advinda dessa forma, sempre haverão as pessoas transviadas, né, as pessoas que buscam da liberdade, na própria liberdade, escutar o que prega a segurança, de fato. Então, isso é a letra A. Né? A incredulidade de que, seja qual for a unidade sistemática, ela sempre será boa, né? Isso revela também que a pessoa não está plantando nada, porque ela se admite num óbice que não tem o trabalho como uma teoria fundamental. Essa é a letra B. As outras são a ingratidão, né? Porque esse tipo de pessoa ela busca se perder, né, num aspecto mais estreito de um caminho que não resulta de uma admiração tanto na questão hierárquica quanto na questão da admiração que pode ser física ou pode ser pelo trabalho de determinada pessoa. Esse é o ponto C. E esse ponto C faz com que não coexista nessa unidade que se sente assim, uma ajuda, um respeito mútuo, não tem esse feedback, ou seja, a voz ela ganha uma importância tão grande que a mensagem tanto faz. Ou seja, essa cultura, né, é a cultura que cresce de fato, né, que cresce independente do tempo, em determinados momentos. Então, os homens, obviamente, eles são fracos, né? Por quê? Porque não é impossível, né, você se sentir bem, né, você confessar uma ideia verdadeira, de liberdade, no meio da escuridão, né, na solidão. Então, a iluminação proposta por André, ele vai orar ao Pai, quer dizer, vai cair num aspecto terminológico e literário na questão do Espírito de Deus. Porque não existe outra forma de estender a mão a uma situação, seja ela feliz ou infeliz. A pessoa não consegue admitir uma situação de que aquilo vai ter o absoluto controle e haverá a concórdia. Porque, obviamente, o setor de trabalho,
né, se procura, obviamente, o equilíbrio. Então, a unidade sistemática chefiada por André, se eu colocar dessa forma, obviamente ela vai traduzir o erro, né, além do que se pode acreditar. Porém, até para Gabriel isso não perece, para Evandro, para Elisa ou para Marcelo isso não perece. Por quê? Porque esse modo como André coloca a voz do pai, dele, né, ipsis literis, é simplesmente por um consolo. Então, o recomeço, ele fornece, né, o alimento, ele fornece a suscetibilidade na questão da liberdade, né, num aspecto um pouco mais simples. Simples porque vai se referir a uma pessoa só. E o objeto, né, que ele transmite quando do gerenciamento de uma crise, à luz da segurança, ele procura na perdição uma ideologia, né, como faz Evandro. Então, a segurança ela é um tesouro guardado. Por quê? Porque nesse momento, né, de encontro, de liberdade, a escuridão ela desaparece. Então, a realidade ela carrega o próprio fardo, né? Porém, assistindo, né, à situação de crise, né, como uma crise de rito permanente dentro da realidade substancial. Ou seja, obviamente, os hábitos eles são muito ressaltados, porém é um caminho mais adverso, né? Por quê? Porque esse acompanhamento, esse auxílio, né, que eu chamei de assistência, é como se fosse uma fé que bebe o rio de uma região inteira. Porque pouco adianta isso numa forma em que o trabalho é a própria relação que a pessoa faz com o Espírito de Deus. Então, o que eu posso admitir é uma repulsa, né? Por quê? Porque o lugar em que se encontra, né, na atualidade, é um lugar claro. Porque por essa etapa, né, isso é proveniente de uma mesma fonte, né? Então, ela tange o atributo da segurança. Então, independentemente do comportamento das pessoas que buscam uma oração nesse sentido, independentemente de onde elas entram ou saem, né, esse mundo ele vai ridicularizar, seja qual for o processo, seja qual for o rito, independentemente do local. Por quê? Por conta do erro, né? Porém, se eu colocar Gabriel, né, ele vai conceber uma justiça sem retorno, porque a submissão ela é humilde para Gabriel. Então, Gabriel, ainda por essa etapa, ele admite uma simplicidade de coração e uma humildade pura, porque a ignorância, nessa ordem, ela faz uma escolha, né, que admite mais a própria liberdade do que uma liberdade maior. Então, essa proximidade para Gabriel, ela transmite um orgulho, né, entre qualquer vício. Por quê? Porque existem vícios além do ideal do próprio comportamento. Porque a revolta, né, ela vai sempre existir. E obviamente quanto a Gabriel, isso existe, né, uma discórdia. Porém, ele não se importa, ipsis literis, com isso. Então, né, a conclusão básica dessa classificação, ela se dá adjacente, né, ao ensinamento de André, que coloca, né, a questão física como óbice de atingir a substância do trabalho com relação à segurança.
que vai transmitir o exemplo entre crianças, que vai transmitir o exemplo da superioridade financeira, que vai conceber, né, o exemplo de situações que convocam, né, a teoria objetiva da segurança, seja ela uma crise ou seja ela um fato de esquecimento, né? Então, a pergunta, né, que ele pode fazer, ela é em forma de resposta. Porque você regular uma cultura que provoca, né, o amor, por exemplo, não se coloca com isso, né, a ideia da inveja. Porque todos possuem o Espírito de Deus, que eu coloquei dessa forma, por uma questão terminológica. Então essa dominação é um tratamento, né, referente à questão familiar. Por quê? Porque é onde se encontra, né, a reunião mais substancial que vai dirigir as situações futuras pelos próximos tempos. Então, Gabriel, né, ele vai para o trabalho, né, cumprimenta as pessoas presentes, guarda suas coisas, aguarda, caminha e faz o trabalho. Porque Gabriel, ele justifica, né, a questão do tempo que lhe é dado como uma espera natural de um caminho ainda mais natural. Então, para ele, o fundamento, né, gerado com essa ideia, né, é a forma que ele se sente elevado. Então, a consequência de uma situação como essa, para Gabriel, é uma condição de felicidade. Porque formula, né, um bom princípio, formula um caminho seguro e formula, né, uma ideia de se justificar. Então, se uma criança fizer da mesma forma, com certeza com relação à escola, né, ela vai se sentir menor, ela vai se sentir pequena na questão da pretensão. Mas o que ocorre, de fato, é a naturalidade de um procedimento tal que vai admitir uma certa admiração. Ou seja, a segurança, né, ela não tem essa teoria. Entretanto, a espera para uma criança ela é mais profunda. Porque a unidade sistemática ela possui o mesmo formato de grandeza. Né? Contudo, sempre vai existir, né, a mudança seja ela de hábito, seja ela numa questão de trabalho, por exemplo, a pessoa não vem mais, ela foi demitida, ou fulano morreu, né, ou a pessoa, né, viajou e vai ter que se mudar. Então, chegar a um provimento na qual a pessoa cai em si, é infelizmente uma posição humilhante, porque resplandece as unidades próximas, de uma maneira que o trabalho seja encontrado por essa etapa. Então a segurança, ela demonstra, né, um ideal na qual existe muitas vezes esse fato. Porém, a questão da existência, né, domina qualquer ser humano por qualquer égide, por qualquer pecado, né, se eu colocar um pouco para ficar melhor de entender. Então a procura ela não é exigida, né, ela não pode ser exigida. Então querer, né, uma ideia contrária, né, seria uma forma honesta. Essa é a conclusão. Por quê? Porque Gabriel ele procede de uma forma que
a natureza das coisas elas ocorrem também com naturalidade. Então André, né, ele se submete, né, a essa ideia também. Por quê? Porque o mistério, né, na questão da segurança, ele é muito pequeno. Entretanto, Gabriel, além de concordar com isso, ele reage, né, contra essa espera de uma criança, né, referente àquele exemplo. Então, a sabedoria, por exemplo, ela é um objetivo na qual todos se prostram, né, porque ela é a forma mais forte, né, uma forma superior de acreditar, né, num princípio que vai reger o mundo para sempre. Então, o reconhecimento, ele é uma situação antiga, né, de tempos antigos, que sobrevive, né, desde então, desde os tempos mais remotos. Então, sempre vai haver, né, uma espécie de brecha a essa questão da humildade, porque a verdade, né, ela funciona na segurança, independentemente da crença da pessoa. Então, né, a gente pode citar um trecho assim: os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque as pessoas pensam, né, naturalmente. Então Gabriel, né, supõe que ele esteja feliz com isso, né, admitida a ideia do processo anterior. Então, esse poder, né, dentro de André, ele coloca, né, uma espécie de unidade, né, que dispara uma teoria, independentemente se o elemento vai conseguir vislumbrar a segurança ou não. Então, André, ele não faz isso com força ou com pedido de ordem. Ele faz pela condição que lhe cabe. Então, obviamente, a ideia de vencer a crença, ela também vai sempre existir. Porém, o que está prescrito, né, é uma espécie de convencimento, na qual um momento ele supõe o outro, o seguinte, logicamente. Então, a ideia de crença, nesse aspecto, ele é uma unidade que não exige a submissão, porque a naturalidade das coisas, elas supõem uma sujeição, porque isso faz parte do comportamento convencional. Então André, as pessoas podem dizer, né, será com que seja feito a ele sinais, né, sobre essa ideia de crença. Por quê? Porque a posse de uma ideia como essa, por exemplo, né, tratando da segurança, ela não é diária, né, não se enxerga isso com uma frequência tão forte, porque a crença, ela é também uma repulsa, né? Por quê? Porque o homem, ele nunca se encontra maduro, né? Por quê? Porque a escuridão, ela é o presente do cego. E para finalizar, porque a causa é o próprio mal. Independentemente do exemplo, André é médico, cardiologista, né? E a maioria das pessoas que ele atendeu foram casos sérios, né, casos graves. As pessoas morreram. Então, né, numa questão política, por exemplo, numa ideia mais substancial, obviamente ele será reconhecido de uma forma negativa. Obviamente porque, né, como se numa eleição, né, a pessoa tivesse que simular uma situação para iludibriar os eleitores. Então, a pobreza, né, a miséria,
ela habita sobre a terra, né? E ela se encontra, né, no óbice do trabalho como uma situação de aparência. Então, André, ele coloca no objetivo das pessoas que fazem da sua ideia um trabalho de compreensão, né, a graça diária. Por quê? Porque da mesma forma que um líder, temos a impressão de que ele não trabalha, ele dá o exemplo. Porque a humildade dele está impregnada nele, independentemente da pureza de quem lhe é adjacente, de quem comunga da mesma teoria. Então, por exemplo, se Evandro trabalha para André, né, o orgulho de Gabriel vai ser uma coisa terrível de se vislumbrar. Se Evandro promete o cumprimento de uma ideia na qual Gabriel pode imaginar um processo futuro seguro, né, André vai querer comprar essa ideia, porque o trabalho de Evandro, consequentemente, foi uma teoria perfeita. Então, a recompensa de André, ela é uma essência de mundo. Então, né, Gabriel, ele não acusa André. Porém, André, ele envolto, né, da própria sabedoria paterna, faz da unidade sistemática um atributo, porque próximo dele está Evandro e está Gabriel. Então, esse clamor, né, no sentido que André propõe, né, é que a infelicidade ela sofre da teoria humana no sentido de levantamento, por exemplo. Né, no levantamento ipsis litteris, a pessoa levanta, né, da cama e vai trabalhar. É claro, né, ela vai sentir as coisas da mesma forma que outras pessoas. Por quê? Porque além do trabalho ser igual, há uma semelhança física, né, uma semelhança teórica. Então, a utopia, ela submete Gabriel em duas situações. Então, a verdade é que não há uma presença de Deus, né? Vai haver, né, um mesmo amor, vai haver uma química, né, graduada semelhantemente, vai ser sentidas sensações naturais, na qual o ambiente em que se encontra, né, ele não perece. Por quê? Porque a força, né, por essa etapa, ela é de uma grandeza que não precisa pensar, né? Ou seja, a pessoa mais forte, ela tem um caminho que, a título de preservação, ela consegue suceder o tempo futuro, né, com essa ideia. Então, a ideia do orgulho, ele é a questão da própria nobreza. Por quê? Né? A questão do comportamento, ela é uma forma de limitar a questão do movimento a um objeto. Então, os homens, né, com essa mesma essência, eles colocam, né, o seu ideal frente ao momento posterior. Então, a juventude, né, por essa ideia, por essa etapa, ela admite uma questão que não pede que a liberdade seja uma espécie de abandono, porque
a questão dessa liberdade, né, é submeter a mesma vontade. Ou seja, né, a ideia de guarda, por exemplo, ela procura no mistério, né, o objetivo. Então a injustiça, ela existe porque existe a justiça, né? É paradoxal, porém, ao exemplo de princípios tais como caridade, né, uma forma, que é a forma de benevolência mais profunda, né, ela força as coisas naturais, porque não existe uma recompensa na qual a humildade é reconhecida num grau preciso. Então, André, ele idealiza, né, um comando que coloca, né, em submissão várias unidades sistemáticas. Então, na teoria, né, há uma espécie de orgulho na qual André ele concebe, né, uma teoria que abandona a verdade independentemente a quem se dirige a informação. Então qualquer pessoa, né, ela vai ter o conceito de André, né, na questão do exemplo, na questão do legado. Então o amor ele procede, né, conforme uma ideologia cruel. Porque o cuidado, né, que o pai de André tem por essa forma, ele é ainda, né, esse objeto que julga a justiça. Então, né, o retorno, ele tem esse óbice de autodestruição, né, suave, se eu chamar assim. Por quê? Porque a verdade, ela traz ao homem, né, um preparo justo. Então, independente do objetivo, por mais profundo, por mais veemente que seja, ele não consegue encontrar, né, uma ideia de união, seja ela ao ouvido de quem traz uma teoria de libertação. Porque se você citar o exemplo, caridade, lealdade, fraternidade, isso faz com que o objetivo ele seja insensível. Por quê? Porque a ciência, né, da segurança, mais especificamente, ela não resta a pessoa se limitar, né, e se aproximar de uma lembrança com mais força. Né? Por quê? Porque essa força ela vai ser o cumprimento real da própria vontade. Então, agradecer é uma coisa ainda muito distante. Então, a situação ela é calamitosa, né? Atual, se eu colocar dessa forma. Então, o objetivo ele deve ser compreendido como uma questão moral, ipsis literis, independentemente se ela advém de André, de Gabriel, de Evandro, Elias, Marcelo, Pedro ou quem quer que seja. Então, obviamente, a culpa ela vai ser dividida. Por quê? Pergunto. Porque a benevolência mútua, né, nessa ideia insensível, ela é a benevolência de respeito num segundo momento. Porque referente à fonte, né, que provoca essa autodestruição perpétua e vagarosa, né, ela é uma consequência que oferece uma substância que tem a conduta na lei do comportamento. Né? Por quê? Porque André colocou dessa maneira. Então, obviamente, que muitas pessoas estimam André por isso. Porém, a questão, né, que torna incompreendível, né, a verdade do orgulho, né,
é uma questão que não se apresenta em todas as partes. Por quê? Porque André é uma pessoa digna, André é uma pessoa honesta. Então, em consideração a André, né, há essa medida, há uma forma de procurar justificação. Né, e isso ocorre com uma ideia de opinião, julgamento. Obviamente, a terminologia ela pouco importa, porque o tratamento é sobre a ideia da segurança. Então, independentemente do que esqueceu determinada pessoa, né, o sinal ele é uma forma de orgulho. É uma ideia, né, que não admite um sintoma, né, é simplesmente um reflexo da paz. Então, conforme o tempo passa, né, esse orgulho ele vai avisando com mais precisão, né, com mais publicidade, se eu for um pouco mais claro. Então, independentemente da revolta, da crise, né, o cair em si ele vai ser literal e terrível. Por quê? Porque André evolui também como uma pessoa normal. Então, né, o sentido ele é mal interpretado. Por quê? Porque Deus é misericórdia infinita. Então, o respeito ele é um socorro. Né? A luz ela faz com que a pessoa enxergue a própria ideia, a pessoa se enxergue. Então, o trabalho ele tem um objetivo mais ou menos assim. O trabalho diz assim para você: ó, fulano, aqui você vai lembrar. Então, a experiência, né, ela é uma grandeza. Por quê? Porque a humildade, né, ela ama as pessoas, né, ela tem esse caráter insubstituível. Né, por quê? Porque o abuso entre os homens, até entre as mulheres, eles reduzem, né, o comportamento a obedecer quem lhe esteja mais próximo e quem seja superior na questão física. Então, por exemplo, duas irmãs gêmeas, né, elas são mais felizes em conseguir idealizar essa forma de submissão. Então, né, agora uma questão final, sobre o objetivo, né, de um homem como Gabriel, é a questão da não possibilidade do orgulho do que sabe esse. Porque a suposição ela é uma forma de inteligência. Né? A matéria ela supõe uma possibilidade em que o resultado seja positivo. Então, André ele tem o desejo que lhe é próprio e desenvolve a inteligência prática e tem o retorno, né, sobre a inteligência que é retardatária. Então, independentemente do instrumento, né, a questão da operação ela é uma questão objetiva. Por quê? Porque a terminologia ela vai ser praticada de uma forma que destrua qualquer ideia. Porque uma vez admitida a providência comum, não há o levantamento do próprio direito. O próprio direito não é ressaltado. Então, obviamente, né, a existência ela é um cumprimento na qual a liberdade deve todo o dinheiro que o seu chamado deve tudo. Então, você argumentar com alguma condição que lhe favorece é uma questão, né, de se servir dos desígnios do que lhe seja mais conveniente. Porém, essa conveniência ela nasce conforme o orgulho. Essa conveniência ela é uma forma de abuso, independentemente da escolha em que se faça.
E aqui a escolha ela pode ser material ou imaterial. Ponto final.